Leiam a Bíblia, orem em casa. Não deixe a religiosidade pegar você. E eu também tenho que abrir o meu olho para a religiosidade não pegar em mim. Como? Se eu não ler, se eu não orar todo dia. A tendência não é eu continuar orando só segunda, quinta e domingo, não. A tendência é eu parar de orar também segunda, depois às quintas-feiras, depois domingos, e aí vai sempre crescendo isso. Esse momento que a gente teve com Deus aqui, vocês que vieram possuir a resposta de Deus, porque a declaração ela vem do Espírito. A boca confessa, sim, porque é a maneira de a gente botar para fora aquilo que está no Espírito. A gente veio aqui, entrou na esfera espiritual, começou a aquecer o Espírito, começou a receber de Deus, e no momento exerceu a fé. Os sinais acompanharão os que creem. Pela fé você declarou, eu recebo. Você exerceu fé, assim como todos aqueles que Jesus curou que exerceram fé. A questão toda é o depois. Por quê? Porque normalmente é nesse depois que muitos de nós somos derrotados. A passagem do centurião, que Jesus fala com o centurião, e ele chegando para Jesus, o centurião fala: mestre, eu sei que tu és homem de autoridade, porque eu sou homem de autoridade, eu digo para o meu servo ir, vai, ele volta, ele volta, eles me obedecem. Então, não precisa ir lá em casa curar o meu servo. Manda apenas uma palavra, e o meu servo curará. Ele teve a atitude de fé, vocês também tiveram. A questão toda é depois que eu declaro a fé, porque nem sempre vem na mesma hora aquilo que eu espero. Então, como eu me comporto nesse momento de espera? Durante o trajeto para casa, o centurião, ele encontrou com o servo dele, e ele foi crendo, e o servo dele, no caminho, falou com ele: olha só, o servo já está curado. Aí o centurião: que horas que aconteceu isso? Ah, foi tal hora. Aí ele lembrou que foi exatamente na hora em que Jesus tinha dado a palavra de libertação. Palavra espiritual. Vamos lá? Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Isso que vocês acabaram de adquirir hoje à noite. Em outras Bíblias, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Por que eu não posso rejeitar? Porque ela tem grande recompensa, grande e avultado galardão. E o 36, o que diz? Necessitais, portanto, de paciência, em outras traduções, perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar, possuir a promessa. Muitos de nós, em muitos momentos, recebemos sim de Deus. Agimos pela fé, cremos, problema é o dia seguinte. No dia seguinte, a gente acorda sem vontade nenhuma de dar bom dia para ninguém, sem vontade de falar com ninguém, sem vontade de orar, de ler a Bíblia. Pelo menos eu acordo assim todo dia. De manhã até dar uma hora assim, depois que eu acordo, é bom que o caminho do metrô eu vou ouvindo minha pregação, meu louvor, e aí eu já chego no trabalho já depois desse período que eu já estou acordado. Nesse período eu ainda estou dormindo. Enfim, e normalmente no outro dia, que são as provações, onde o inimigo, o diabo, assistiu você possuir a promessa, só que ele não quer que você tome posse dela no natural.
Quantas pessoas receberam um sim de Deus no coração, onde elas orou: Pai, gostaria de um emprego, gostaria disso, Pai, estou com esse problema, e Deus falou com ela: vai que é tua, minha filha, vai que é tua, meu filho, e você sentiu aquela paz no coração, porque a paz é o árbitro de quando Deus fala conosco, a gente não fica ansioso, a gente se deleita na vontade de Deus. Deus falou comigo naquele momento. Minutos depois, horas depois, dias depois, vem a notícia ruim. Poxa, infelizmente você acabou de fazer uma entrevista de emprego aqui, mas você não vai poder ficar. E você pensa: poxa, será que eu nunca vou começar? Será que essa promessa que meu pai fez não vai se cumprir? E você começa a alimentar pensamentos de incredulidade. Esse pensamento de incredulidade, se ele demorar um pouco mais de tempo dentro de você, ele vai começar a produzir atitudes de incredulidade. É onde você e eu perdemos a confiança que Hebreus está falando. Várias vezes o povo do deserto, eles foram exatamente, não entraram na terra prometida, que Deus tinha prometido a eles, por causa da incredulidade. Tony, mas como eu venço no dia seguinte? O que eu tenho que fazer para me manter na posição de fé? Eu exerci fé no primeiro momento. Tá bom, Deus, não vem, acabei de ser demitido, mas Deus está comigo em nome de Jesus, e você está lá, no primeiro dia que você recebeu a notícia, no segundo dia não vem nada, na terceira semana não vem nada, você já começa a ficar brocochô. E aí? É nesses momentos que você tem que começar a botar a palavra em prática. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é um Evangelho de poder, ação, atitude. Quando nós incentivamos a abrir a boca e falar, glorificar, cantar, é porque isso faz parte do Evangelho. E é assim que nós ativamos a presença de Deus em nós. Em Atos diz que antes de receberem, ser cheios do Espírito, eles oravam unanimemente. Você já viu oração sem externalizar? Você pode orar em pensamento, sim. Mas a oração que vai mover o natural também. E a principal é a oração que você externaliza. Então, vem vários pensamentos e dificuldades querendo nos tirar da posição de fé, para que nós não entremos na terra prometida, assim como o povo de Israel não entrou. O que eu faço, Tony, nessa hora? Eu quero saber isso. O que eu faço? Que atitude que eu tomo? Como eu me mantenho em fé? Eu posso te falar isso por prática, porque eu passei 3 anos esperando algo que Deus tinha prometido no meu coração. Passei também 2 anos esperando algo que Deus tinha prometido no meu coração. E diversas vezes vinha pensamento na minha mente: será que foi Deus mesmo que falou? Será que há alguma coincidência com alguma vida aí? Quantas vezes pensamos: será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi Deus mesmo que prometeu? E vem esses pensamentos na mente. Só que um dia me ensinaram que eu tenho que manter na posição de fé, perseverando até ver a promessa cumprida. Eu me mantenho em fé até ver a promessa cumprida. O que eu faço, Tony? Fala logo! Todo dia você deve fazer o que você fez aqui hoje à noite. Tire um momento para cultuar a Deus. Principalmente quando tua cabeça estiver cheia de pensamento de incredulidade. É normal vir pensamento na tua mente? É normal, porque o diabo ataca ali. É normal ele ficar? Não.
fica se eu quiser. Romanos 12:2 diz que renovai a vossa mente na palavra de Deus. Então, nesses momentos que começam a vir na minha mente pensamentos de incredulidade, o que eu faço? Pai, estou aqui, está vindo muitos pensamentos na minha mente, Pai, mas eu creio em Ti, Pai. Esses pensamentos não vão me vencer. Eu creio. 10 minutos depois, eu duvido que a tua mente vai estar com aquele pensamento. Prática, eu experimentei isso. Eu fui, durante 3 anos, sendo atacado com pensamentos de incredulidade, e toda vez eu tinha que dobrar meu joelho, tinha que orar. Por que eu tenho que falar? Porque muitas vezes a gente está sem vontade de fazer nada. Segundo a Bíblia, diz que quando a boca fala, o coração se enche, se farta do que você fala. Se você falar em incredulidade, pegar os pensamentos daqui e jogar para a boca, você vai ter incredulidade. E aí vai afetar o teu natural. Agora, se eu pegar as verdades da palavra de Deus e começar a confessar, meu coração vai começar a se encher. Engraçado que tem um outro versículo que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração se farta do que a boca fala. Então eu falo, meu coração se enche, eu falo, meu coração se enche, e a paz entra no meu coração novamente. Pai, obrigado, Pai, porque Tu estás comigo. É onde o medo desaparece, a ansiedade desaparece, a tua vida vai caminhando. Agora, se eu pegar esse evangelho, que um dia falaram para mim, e eu aceitei a Cristo um dia, e não botar isso em prática, eu vou continuar vivendo conforme os meus pensamentos e conforme eu acho que tem que ser, sem obter resultados de Deus. Você vai obter resultados do homem. A escolha é nossa, qual evangelho eu quero viver. Então a perseverança é, muitas vezes, a chave para você alcançar a promessa. Porque nem sempre acontece naturalmente ali, na hora que eu declaro. Abra tua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Você vai ver confirmado essas verdades. Vamos começar a partir do 16, que dá uma sequência legal. Portanto, é pela incredulidade, é isso? É pela fé, o que vocês fizeram, o que nós fizemos aqui agora, pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha aí. Chamar não é boca fechada. Eu não chamo o Alan que está ali na porta com a minha boca fechada. Eu falo, Alan, eu chamo a existência, aquilo que eu não estou vendo. Eu já tenho nas minhas mãos a promessa que tu falaste ao meu coração. Eu falo, eu externalizo isso. O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé,
durante o percurso de espera. Ele perseverou, nem atentou para o próprio corpo, que já era amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando eu li essa palavra, naquele momento de desespero meu, eu falei, Pai, essa é a chave. Eu tenho que dar graças a Deus nesse momento que ainda não está concretizado na minha vida. Então, eu parava e falava, Pai, estou aqui, e começava a cantar, falava em línguas, e começava, e daqui a pouco, Pai, obrigado porque Tu está comigo, Pai, obrigado, graças a Deus. Então, aquele momento eu vencia aquele dia, chegou no outro dia, novamente, aquele ataque. Novamente, então, eu vou me manter em fé. Começo novamente todo o percurso. Pai, Tu está comigo, até ver a promessa cumprida. Vai se cumprir. Quem é que disse que não? Normalmente, onde diz que não, são as notícias que nós recebemos humanamente. E o diabo, ele ataca a nossa mente diariamente. Você sabe que Eva, ela foi enrolada pela sugestão do diabo? O diabo chegou e falou para Eva, Eva, se você comer o fruto que Deus disse que não pode, você vai se tornar igual a ele. Então ele começou a jogar sugestões para ela, e ela começou a raciocinar humanamente e falou, é verdade, eu acho que é assim mesmo. Muitas vezes nós somos assim. Alguém falar para você, não rapaz, ali só entra quem é filho de bacana. E você começa a olhar, é verdade. Puxa, é verdade, não é assim não. Não, essa faculdade de medicina só faz quem tem dinheiro. Gasta muito dinheiro durante o curso. É verdade, né? Vou tentar outra faculdade mais tranquila. E ele começa a jogar sugestões. Quando diz lá, no Novo Testamento, se não me engano, é em Efésios, ou é em Efésios ou em Pedro, que diz que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Se você pegar o termo ciladas, ver o original dele, o contexto dele fala de sugestões do diabo. O diabo trabalha dessa forma. Ele ataca nossa mente com sugestões, a gente engole aquela sugestão dele, e aí a gente vai e pratica de acordo com aquele meu pensamento. Nós não. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Quer ver só uma outra coisa? Para tentar orar e você vai começar a ter... dorme porque você já trabalhou muito hoje. Descansa, poxa, é melhor descansar para amanhã você acordar bem disposto, porque é melhor você acordar bem disposto, do que chegar lá, o crente lá, no fazer corpo mole lá, porque estava cansado, porque passou a madrugada orando. Começa a vir vários pensamentos loucos, para a gente não fazer aquilo que tem que fazer. Se cada um de nós começarmos a pegar essas verdades e enxertar no nosso coração, nós reinaremos em glória aqui na terra. Até subirmos ao céu, veremos a glória de Deus em nossas vidas. O Evangelho não foi feito para ficarmos inertes, parados, sem resultados, não, negativo. Deus quer te encher, Deus quer me encher. Para quê? Para derramarmos sobre outras vidas e outras pessoas serem impactadas por nós, e a cada dia mais outras pessoas serem abrangidas por esse Evangelho, que é do reino de Deus. A gente conversou semana passada, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de resultados. Quando ele falou, é chegado o reino de Deus, ele complementa, os enfermos são curados, os demônios são libertos, os loucos são curados, ficam sãos. Um evangelho de resultados. Basta perseverarmos em cima da promessa feita.
E a gente tem a juventude, Deus conta com a gente. Deus quer fazer um rebuliço nas nossas vidas. Deus quer mover-nos. Éden precisa de ser impactado por nós. Deus tem tanto para derramar sobre nossas vidas, gente. O Espírito Santo está falando, eu quero derramar sobre a vida de todos vocês, sobre a minha vida, sobre a tua vida, assim como foi em Atos. Basta querer ficar separado para Deus. Amém? Deus já providenciou a tua resposta, meu amigo. Se você creu nessa verdade, se você está esperando algo de Deus, você já recebeu. A questão é o esperar. Se mantenha em fé. Não deixe pensamentos de incredulidade vir na tua mente. Se vier, expulse-o. E então, você verá concretizado na tua vida. Agora, uma recomendação. Não se limite a uma vida de espera de bênçãos para a tua vida. Senão você vai viver um evangelho pobre. A essencialidade do evangelho é a presença de Deus. Acima de qualquer coisa. Ainda que não chegue nada, ainda que os montes caiam para um lado, ainda que não haja mantimento, se alegre porque a presença de Deus é contigo. Você tem um Deus dentro de você, meu querido. Amém. Feche os olhos. Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu tem chacoalhado o nosso espírito para nos mover, Pai. Se coloque de pé, meu amigo. Deus quer, Pai. Pai, eu creio que Tu queres fazer em nossas vidas muito mais. Pai, obrigado, Pai. Pai, pode chacoalhar o nosso espírito, Pai. Pode chacoalhar o nosso espírito, porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos consertar aquilo que está errado. Se eu estou pecando em tal área, Pai, eu vou parar de pecar nessa área, Pai. Pai, eu quero me consertar contigo. Eu quero estar contigo mais e mais. Pai, eu quero um compromisso mais sério contigo. Chega de vai e vem. Chega de hora tá, hora não tá. Eu quero mais de Ti. Eu quero estar contigo. Não descansarei enquanto não obter a promessa de Ti, mais de Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém, meus queridos. Vá em paz. Tenha uma boa final de semana, em nome de Jesus.